do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismo. Nietzsche dedicou-se a estudar a moral judaico-cristã e operou uma espécie de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo, tendo classificado este como o fator central do enfraquecimento do ser humano na era moderna. Nietzsche pode ser considerado um autor cuja vida e biografia influenciaram a produção e recepção de sua obra. Santo Agostinho. Origem: Tagaste, Argélia. Vida: 354-430. Principal obra: As Confissões e a Cidade de Deus. Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. David Hume. Origem: Edimburgo, Escócia. Vida: de 1711 a 1776. Principal obra: Investigação sobre os princípios da moral. Nascido em Edimburgo, na Escócia, em 1711, Hume foi integrante de uma família de nobres escoceses e desde pequeno demonstrou interesse pelas artes e filosofia. Estudou direito na Universidade de Edimburgo entre 1724 e 1726. Já que não se interessou muito pelo curso, Hume se aprofundou nos conhecimentos sobre literatura, economia e filosofia. Nas palavras do filósofo, uma aversão insuperável a tudo que não fossem as buscas da filosofia e do conhecimento em geral. Foi na França, em 1748, que escreveu sua magnus opus, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Além de escritor, ocupou cargos públicos, foi comerciante, professor e bibliotecário. Faleceu em 1776, com 65 anos em sua cidade natal. Ludwig Wittgenstein. Origem: Viena, Áustria. Vida: de 1889 a 1951. Principais obras: Investigações filosóficas e Tratado lógico-filosófico. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, um dos principais filósofos modernos do século XX, estudioso da matemática, membro do Círculo de Viena, inovador da história da lógica nos anos 20, respeitado até hoje como um dos criadores da filosofia analítica, nasceu na cidade de Viena, na Áustria, no dia 26 de abril de 1889, fruto da união entre Carl Leopoldine Wittgenstein. Caçula de uma prole de 8 filhos, ele era neto de Hermann Christian e Fanny Wittgenstein, de procedência judaica, mas depois convertidos ao protestantismo. Do lado materno também havia a presença do judaísmo, mas Leopoldine foi criada segundo os parâmetros do catolicismo, adotados igualmente na educação de seus filhos. São Tomás de Aquino. Origem: Roccazzecca, Itália. Vida: de 1225 a 1274. Principal obra: Suma Teológica. Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, foi um frei católico, filósofo e teólogo italiano da Idade Média, da Ordem Dominicana. Foi canonizado pelo Papa João XXII. É o autor da Suma Teológica, onde faz uma clara exposição dos princípios do catolicismo. Tomás de Aquino nasceu no castelo de Roccazzecca, em Aquino, no Reino da Sicília, no sul da Itália, no ano de 1225. Sua família, de origem nobre, se destacou a serviço do imperador da Alemanha, Frederico II. Georg Hegel. Origem: Stuttgart, Alemanha. Vida: de 1770 a 1831. Principal obra: Fenomenologia do Espírito. Hegel foi um importante filósofo alemão do final do século XVIII e começo do século XIX. Foi o fundador do hegelianismo, que se baseava na ideia principal de que a realidade é capaz de ser expressa em categorias reais. Hegel dizia que as concepções filosóficas do passado eram sem vida, não históricas e tendenciosas. Por isso, defendeu a forte ligação entre história e filosofia. Ele também ressaltou a separação entre mitologia e filosofia. René Descartes. Origem: La Haye, hoje Descartes, França. Vida: de 1596 a 1650. Principal obra: Discurso do Método.
René Descartes foi um filósofo e matemático francês. Certamente um dos pensadores mais importantes do período moderno, Descartes nasceu em 31 de março de 1956, na cidade de La Haye, em Touraine, França. Pela relevância de seus estudos, é considerado o fundador da filosofia moderna e pai da matemática moderna. Também é lembrado como o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Platão. Origem: Atenas, Grécia. Vida: 427–347 a.C. Principal obra: Apologia e República. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Immanuel Kant. Origem: Königsberg, Prússia, hoje Kaliningrado, Rússia. Vida: de 1724 a 1804. Principal obra: Crítica da Razão Pura. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano. Amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna, Kant operou, na epistemologia, uma síntese entre o racionalismo continental e a tradição empírica inglesa. Aristóteles. Origem: Estagira, Grécia. Vida: 384–322 a.C. Principal obra: Ética Nicomaco. Aristóteles foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão. Elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmente lógica. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega, no ano de 384 a.C. Filho de Nicomaco, médico do rei Amintas III, recebeu sólida formação em ciências naturais.